Então, primeiro assunto de hoje, carreiras, certificações, como a gente se prepara. Então, Renato, acho que ia ser legal a gente bater um papo sobre isso, lembrando que se vocês entrarem no nosso canal do YouTube, para aqueles que estão assistindo aqui pelo YouTube também, tem lá uma playlist que é do Romãos Cast, que é o nosso podcast, que ele está voltando aos pouquinhos, mas a gente, nesse ano, tem feito muito bate-papo lá sobre carreira. Então, lá vocês já podem ver alguns episódios do que a gente já falou sobre carreira de dados na Power Platform. A gente falou um pouquinho sobre carreira de infraestrutura na Power Platform. Então, a gente foi falando um pouquinho sobre cada um dos tipos de carreiras que a gente enxerga hoje. O Renato está compartilhando aí para vocês verem também um mind map que a gente queria bater um papo. Mas a gente vê que a carreira nessa questão de aplicações de negócio, então a gente não vai falar só sobre Power Platform em geral, é claro que o nosso foco principal é Power Platform, mas como que as carreiras, elas estão, como que a gente tem divisões de carreiras e como que a gente enxerga isso, né? Porque a gente tem visto isso no mercado, alguma movimentação, então como que a gente enxerga as diferentes carreiras de aplicações de negócio para esse ano. Umas coisas podem mudar, mas em geral é isso que a gente tem visto, né, Renato? Uhum, é isso mesmo, Douglas. E é legal porque não só a gente criou esse mapa mental, né, para vocês terem uma visão de áreas que a gente tem de opções hoje, mas como o Douglas mencionou, como a gente trabalha com tecnologia no geral, né, esse mapa mental ele muda o tempo todo. Então, novas áreas estão surgindo, novas oportunidades, o que a gente enxergou quando a gente desenhou esse mapa também. A gente sempre tem que estar atualizando, a gente sempre tem que estar mostrando. Inclusive, se você quiser esse mapa, entra nas nossas redes sociais lá, manda seu comentário, ou deixa seu comentário no YouTube também depois que a live ficar pronta, que a gente manda, né, o link também no chat para vocês. Mas basicamente a gente tem esse mapa mental e ele está sempre em constante atualização, justamente porque as carreiras acabam mudando. E vai muito da preferência de cada pessoa. Foi por isso que a gente criou um mapa mental. E se vocês verem aqui, ele tem uma série de opções, uma série de ramificações dependendo da área de atuação de cada pessoa. Então, eu acho que para a gente começar a falar sobre carreira, a gente precisa definir e a gente precisa falar sobre alguns pontos que é importante quando a gente começa a pensar em carreira qual que é a sua preferência de trabalho? O que você tem mais afinidade? O que você tem mais aptidão para trabalhar? Ah, eu gosto mais da área de dados, gosto mais da área de desenvolvimento, gosto mais da área de inteligência artificial. Então, dependendo da área que você for, dependendo da área que você tiver mais interesse, essa carreira ela pode mudar. E até mesmo você pode combinar diferentes opções. Não quer dizer que você da área de dados só vai trabalhar com relatórios do Power BI, criar relatórios no Excel e é isso. Essa é a sua vida como a especialista em dados. Não, na verdade, quando a gente está trabalhando com especialista em dados, você pode até mesmo ir para uma área de atuação de desenvolver um produto, desenvolver um projeto, de repente fazer um produto que pode ser escalável, ou até mesmo prestar consultoria. Então, normalmente a gente acaba combinando diferentes áreas de atuações para você realmente entregar mais valor, para você crescer na sua carreira. E foi um dos pontos que a gente falou quando eu estava discutindo com o Douglas, para a gente falar sobre isso durante a live de hoje. Foi justamente, beleza, vamos entender algumas carreiras opções que a gente tem aqui disponível nesse mapa mental. E também não só isso, o que a gente pode fazer de repente para olhar o salário, com base no salário, e a gente especializar mais para a gente ter um nível a mais dentro da nossa carreira. Então, basicamente, para a gente ter uma visão aí, Douglas, quer acrescentar mais algum outro comentário antes da gente mostrar as opções? Não, é só porque a ideia é assim, como a gente vai dividir em dois assuntos, esse primeiro assunto é a gente falar um pouquinho sobre as carreiras, certificação e tudo mais. E aí no segundo a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão entre ser empreendedor e ser um empreendedor barra consultor e ser um CLT, né? E das diferenças de precificação e salários que a gente tem enxergado no mercado. Mas nesse primeiro momento a gente falar um pouquinho sobre as possibilidades de forma geral. Então acho que esse que é o que vale a pena a gente bater um papo. Boa. Então, algumas opções que a gente tem aqui, que a gente até colocou, né? E um dos tópicos que a gente vai falar também é sobre, dentro da carreira, como que você pode fazer essa parte de PJ, CLT, como que você pode fazer essa divisão, né? Então, se você está assistindo junto com a gente aqui, você vai ver, vai acompanhar mais pra frente, a gente vai falar sobre isso. Se você está acompanhando depois essa live depois, ou o corte, você vai ter uma outra opção de vídeo para falar sobre PJ e CLT também, a diferença. Inclusive, deixa nos comentários aí se você hoje trabalha com uma
carreira de aplicações de negócio, se você é um empreendedor, para a gente saber, porque isso é legal da gente também trazer de mais informação. Isso. Então, a primeira opção que a gente tem aqui, que a gente colocou nesse mapa mental, é a parte de empreendedorismo e se você presta serviços por fora, né? Você realmente, no seu dia a dia, você faz levantamento de projetos ou você atua com a sua da área financeira, mas aprendi um pouco de Power Platform, por exemplo, aprendi a parte de relatórios, aprendi como analista de dados, estou prestando serviço por fora. Então, algumas opções que a gente tem na área de empreendedorismo é a parte de consultoria. Então, você vender a sua hora, você vender sua especialidade. Sou um expert em Power Apps, vou vender minha especialidade como uma forma de prestar um serviço para uma empresa. Você pode prestar serviço para uma empresa diretamente, então essa ligação pessoa física com pessoa jurídica, ou você tem a opção de prestar consultoria e disponibilizar um calendário onde a pessoa compra lá na Hotmart, por exemplo, uma hora da sua agenda e vai ser pessoa física com pessoa física para você, de repente, fazer analisar como que tá o LinkedIn da pessoa, fazer um plano de carreira para ela e você prestar esse tipo de consultoria para fazer com que ela seja elevada de um nível para o outro. Segunda opção que a gente tem é projetos individuais. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com um projeto específico, pediram fazer um orçamento para gente de um aplicativo para controle financeiro. Então você vai lá, faz esse levantamento, faz esse projeto e você recebe ele diretamente como um projeto separado. Trabalha para entregar o projeto e é isso. A outra opção é a alocação, principalmente para quem quer se alocar em outros projetos ou em outros clientes e não ter que se preocupar com a parte do empreendedorismo ou a parte de procurar projetos que são pontuais. Uma vez que você se alocou, sempre você tem um contrato de 3 meses, 6 meses, 1 ano de repente, e você tem uma garantia melhor do que você vai receber, do que você vai trabalhar pelos próximos meses, pelo menos. E se o cliente não estiver satisfeito e quiser encerrar, ele tem pelo menos 30 dias aí para te avisar. E você consegue se preocupar e procurar outras oportunidades também. Então, essa alocação é muito, muito legal. E a gente vê bastante essa alocação para serviços externos também, né, Douglas? Essa questão de alocação, acho que o legal é, principalmente para projetos de fora, se vocês estiverem procurando, a gente, por exemplo, trabalha num modelo que não é exatamente alocação, mas é mais ou menos esse conceito. Então, para o exterior, se vocês estiverem procurando trabalho para o exterior, tem muita vaga. A maioria das vagas, elas são mais voltadas para quem são, para as pessoas que são sênior, e o jeito mais fácil, que eu diria, de entrar é com indicação. Esse é o que eu tenho visto, principalmente porque o pessoal lá não conhece o pessoal do Brasil, é país de terceiro mundo e tal, tem um pouquinho de preconceito no começo, mas é isso. Mas o que acontece? Geralmente lá são projetos que eles chamam de freelancer, e o conceito de lá é meio que alocação, então eles te contratam por um período, e esse período vai ser um período de alocação. Você vai ter que ser PJ aqui, então é por isso que é considerado empreendedorismo barra freelancer, porque você vai ter que ter uma empresa aqui no Brasil, e você vai se alocar por um tempo. Às vezes é um período indeterminado, às vezes é um contrato que vai demorar 6 meses e vai estender, mas é assim que geralmente os trabalhos funcionam para fora, tá? Então, se você está procurando uma carreira no exterior hoje, tem bastante vaga. Dica para vocês, na hora que a gente está falando de Power Platform principalmente, a maioria das vagas que a gente vê não são necessariamente de Canvas, que o pessoal está acostumado com SharePoint, mas está crescendo essa demanda, porque lá fora tem muita questão de Dynamics, tem muita gente trabalhando com Model Driven, e aí está começando a crescer essa questão de Canvas. Power Automate é uma coisa que está aumentando muito lá, Power BI é uma coisa que está aumentando muito lá, essa parte de integração de dados é uma coisa que está aumentando muito lá, e tem tido muita demanda. Então, assim, trabalhar para fora vale muito a pena. E a gente até colocou ali a questão de treinamento de produtos, mas aí vai um pouquinho de você criar produtos, pensar em formas de desenvolver e tudo mais. A carreira de empreendedorismo barra freelancer, eu diria que é um recurso legal para você trabalhar em paralelo com essas outras áreas, se você ainda não é da área, para você começar a desenvolver algumas soluções, e se você estiver procurando vaga para fora. Aí aquele lado ali é o lado que vai ser mais interessante para a gente trabalhar. Então fica aí a dica para vocês. E Carreira no fazendo. exterior é alocação de uma forma geral. Boa. E falando um pouquinho sobre, assim como o Douglas comentou, de um lado a gente tem empreendedorismo, do outro lado a gente tem as áreas de atuação, né? Que
você pode atuar. E falando mais de forma geral, algumas opções que a gente tem. A parte de educação. Você conhece aí alguns profissionais que já dão mentorias, dão treinamentos, dão cursos que tem disponíveis. Tem a parte de inteligência artificial, que a gente tem ferramentas aí do Copilot Studio, AI Builder, IA conectado no Dataverse, onde você pode entregar mais resultado para o seu cliente, mais resultado utilizando Python de repente, desenvolvimento, Pro-Code com Low-Code, e você entregar mais solução para o seu cliente também. Então é uma carreira que está crescendo bastante, tem bastante oportunidade, e principalmente da área de projeto freelance. Porque às vezes alguém quer fazer um MVP, às vezes você não vai fazer um projeto, às vezes você vai fazer um MVP. E nessa parte de inteligência artificial tem bastante. Porque como que você vai entregar um resultado para um cliente sem antes você validar se o cliente é o que o cliente está esperando? Então é uma opção aí trabalhando com inteligência artificial. E essa parte de inteligência artificial, acho que o legal é o seguinte: a Microsoft ela tem dado vários recursos para vocês trabalharem, para a gente trabalhar de uma forma geral, com inteligência artificial low code. Então, não necessariamente você vai precisar entender como funciona na prática os LLMs e como que você vai fazer a parte de aprendizado e tudo mais. É muito mais um conceito de aplicar uma regra de negócio em cima de alguma ferramenta que já existe. Então, por exemplo, quando a gente fala do AI Builder, e a gente tem conteúdo disso ali no Romãos Learn, dentro do nosso YouTube, é como você usar modelos já pré-existentes para construir soluções. Então, e no Copilot Studio a mesma coisa, já tem modelos pré-existentes, já tem a IA generativa lá dentro para você plugar, então tem muitos recursos para vocês desenvolverem, para a gente trabalhar em projetos, que dá para a gente entregar muito mais rápido. Então é uma área que está sendo muito legal, porque se você não é da área de desenvolvimento e você não quer entrar muito nessa parte de LLMs, de Azure, da parte de inteligência em si, machine learning e tudo mais, você já tem recursos para desenvolver hoje soluções em cima disso. Então, tem uma carreira interessante aqui, porque a gente está falando de inteligência artificial com low code. Exatamente. E quando a gente Aí vai eu acho para que a é a área de... maior área, né? Essa é a maior área, exato. Citizen Developer e Pro Developer. E provavelmente o que a galera mais trabalha também. Coloquei no chat o que vocês trabalham, mas provavelmente boa parte do chat aí trabalha com essa parte de Citizen /Pro Developers aí, que é mais voltado para quem trabalha com Power Platform, por exemplo. Então, trabalho com Power Platform aí, trabalho com o meu Power Apps, onde eu faço, sou Citizen Developer, né? Trabalho da área financeira, mas utilizo o Power Apps para eu automatizar algum processo, para eu de repente fazer uma aplicação ali conectada para dar entradas de custos, carregar arquivos, carregar documentos, notas fiscais e tudo mais, até mesmo conectado com a inteligência artificial, né? Para extrair essas opções, essas informações dentro de documentos. Ou você tem a opção de parte de automação. E o legal de quando a gente fala de automação é que a gente tem a automação que ela é na nuvem, que é uma automação que você vai utilizar para automatizar serviços online, então Microsoft, Google, Amazon, outros serviços que você tenha, e você precisa consultar ou ter ações dentro dessas plataformas. Mais uma área também que tem crescido bastante é a área do RPA, que é a parte de robótica, de como você pode automatizar de forma local esses processos. Então, e tem poucos profissionais, tem bastante projeto e poucos profissionais para essa área, pelo que eu tenho visto e acompanhado não só no Brasil, mas no exterior também, onde você consegue automatizar serviços que você roda em uma máquina do cliente, por exemplo. Então, se você precisa conectar um serviço que roda na nuvem, ele clicou no botão no Power Apps, por exemplo, e você automatizou um serviço que está no Windows, essa parte de RPA aí é super interessante e um baita mercado aí também. É isso aí. Então, nessa parte de System Developer Pro Developer, a gente está englobando tudo que é de desenvolvimento de automações, aplicações, integrações, que são as partes de desenvolvimento de uma forma geral. Seja elas com código ou com o low code barra no code aí. Então, é uma área que está crescendo cada vez mais, como a gente falou, tanto aqui no Brasil quanto fora, no exterior, e tem muita demanda. Então, é definitivamente uma área a se desenvolver e a se especializar. Uhum. Boa. E uma outra opção que você também tem é a parte de infraestrutura e governança, né? Que algumas empresas estão começando a falar sobre isso agora, que é a parte de estruturar a Power Platform, por exemplo, estruturar os dados, seja numa parte low code ou pro code também, em outras ferramentas,
Mas essa parte de infraestrutura e governança é super importante também, até mesmo para você direcionar, principalmente se você trabalha com tecnologia, sou da área de tecnologia da empresa, mas não trabalho com Power Platform. Você pode começar a liderar uma equipe disso, ou liderar a sua empresa através da governança. Você pode definir requisitos, você pode definir processos dentro da sua empresa, você pode fazer produtos e oferecer isso como um serviço, de repente, para outros clientes. Então é legal, essa parte de governança tem bastante mercado também, mesmo porque a gente teve um boom, né, nesses últimos anos de low code. Então, conforme esse boom que a gente teve nos últimos anos, a parte de governança começou aí, a infraestrutura começou a se tornar necessária agora, porque as pessoas começaram a levantar problemas. Então, essa é a hora, essa é a oportunidade que você tem de se destacar e se tornar uma referência na parte de infraestrutura e governança, que hoje a gente tem poucas pessoas falando sobre isso. Até porque o pessoal de infra acabou ficando infra, redes e tal. Quando começou a ir para a nuvem, o pessoal começou a ficar meio bolado. E daí veio essa questão de como que como que o pessoal de infra entra nesse mercado também, se eles não quiserem desenvolver nada. E tem muita coisa, gestão de custo, gestão de licenciamento, a adoção da equipe, a adoção da empresa de uma forma geral, configuração de segurança, tem uma série de coisas que é muito importante, que é a operação, basicamente, da Power Platform, dessas aplicações, como que elas vão ser mantidas. Vi que tem Legal. um comentário aqui, uma Isso mesmo. pergunta do Eduardo. Vocês acreditam que com os custos baseados em dólar, dificulta a adoção no Brasil frente à concorrência local de players menores? Eu acho que depende da tecnologia, Eduardo, porque, por exemplo, isso com certeza é um fator. Então, por exemplo, a gente tem o Dataverse, que é uma das ferramentas que são muito potentes para serem trabalhadas, e até os conectores premium, tanto do Power Apps quanto do Power Automate, que são muito potentes, mas por serem cobrados em dólar, faz com que o custo fique inviável dependendo da aplicação, não vai se pagar e uma série de coisas. Então, só que a Microsoft também tem a estratégia de crio soluções onde as pessoas podem usar com licenças que elas já têm. Então, por exemplo, a gente consegue usar o Power Apps e o Power Automate com uma série de aplicações que não precisam de licenciamento num primeiro momento. Ou ela, na verdade, não é que ele precisa de licenciamento, não precisa de um licenciamento premium, porque elas já fazem parte do licenciamento tradicional. Eu acho que sim, tem esse impacto, até se a gente fosse dar um exemplo, as ferramentas do Dynamics. São produtos que são extremamente poderosos, são muito interessantes, mas aqui no Brasil a adoção geralmente é de empresas muito grandes, porque o custo não vai valer a pena para muita empresa. Então eu acho que tem isso sim, dificulta um pouco a adoção, mas também ao mesmo tempo tem várias empresas que já têm o 365. Então se ela já tem o 365, ela está a um passo de já ter umas automações, porque ela já tem o Power Automate, ela já está a um passo de criar aplicações, porque ela já tem o Power Apps. Então, ao mesmo tempo que eu acho que dificulta para alguns recursos mais avançados, a estratégia da Microsoft de usar coisas standard também faz com que muitas empresas já tenham a possibilidade de usar, só não estão usando porque às vezes não sabe ou não tem ninguém para apoiar, que aí é onde a gente vê um potencial de mercado muito interessante. E outro ponto sobre essa parte de adoção, em preço em dólar também, a Microsoft está tentando padronizar os preços, principalmente do Azure, ela já tem começado a fazer isso, padronizar os preços em dólar para real. Então, ao invés de cobrar em dólar para o mercado brasileiro, para ter mais essa adoção, para ter mais um incentivo na comunidade, ela tem tentado fazer isso. E talvez seja um ponto que ela vai implementar isso no futuro para todas as plataformas. E em questão também de adoção, eu acho que é legal porque, como profissional do Brasil, a gente especializando nessa ferramenta, sabendo que sempre no Brasil leva um pouco mais de tempo, porque o custo é um pouco mais caro e até as pessoas entenderem o benefício da ferramenta, pode se tornar uma oportunidade para quem é do mercado brasileiro de aprender e se especializar na ferramenta. E uma vez que ele está especialista, chegou a ferramenta aqui no Brasil, você já consegue entregar mais resultado e já é um destaque na ferramenta. Então, por exemplo, o Copilot Studio, quando ele veio, ele era $2.000. Independente se era Brasil, se era Estados Unidos ou se era Europa, por exemplo. Então, na hora que chegou, era $2.000, já era R$10.000. As empresas lá de fora, algumas começaram a utilizar. Só que agora que baixou para $200, é mais acessível no Brasil. E uma vez que é acessível, quem se especializou há 2, 3 anos atrás na ferramenta,
ficou muito mais fácil de você entregar o resultado para o seu cliente, visto que a ferramenta já está disponível mais barato. Além do que tem esse lance de você poder trabalhar para fora, né? Eu acho que assim, no geral, sim, acredito que os custos dificultam, mas ao mesmo tempo tem uma estratégia da Microsoft para poder fazer uma adoção meio que. Até a questão que a gente conversa sobre isso. Pô, vou criar uma aplicação no Power Apps que é conectada ao SharePoint, SharePoint não é base de dados e tudo mais. Dá para a gente fazer uma estratégia onde a primeira versão, o MVP, uma primeira versão daquela aplicação, ela vai rodar com o SharePoint até o momento que ela se justifica ser paga e ser investido um valor para poder ter uma estrutura mais pesada e mais robusta por trás. E aí é onde é a estratégia basicamente da Microsoft, que é de abordar de uma outra perspectiva. Boa. Mas Douglas, é isso. comenta aí na parte de dados também, oportunidades aí que a gente tem. Acho que por último aqui das carreiras que a gente vê de forma geral, né, a parte de dados é muito importante, porque hoje tem muita estrutura de dados, e não só de relatórios, né, a gente até colocou ali relatórios, porque o pessoal pensa muito no Power BI na hora que a gente está falando de dados, mas na verdade tudo que a gente fala de modelagem de dados, integrações entre dados de diferentes ferramentas e tudo mais, isso é feito dentro da Power Platform de forma específica, teoricamente deveria ser feito de forma específica pela área de dados, porque isso vai preparar as informações, inclusive, para a gente trabalhar com uma inteligência artificial, para a gente integrar sistemas e aplicações de diferentes lugares, esse tipo de coisa. Então, hoje, eu pelo menos enxergo isso, até por experiência de projetos, que a área de dados é um pouco desconectada, ou mais do que deveria ser, desconectada dessa parte, porque é Dataverse, é low code, então a gente não precisa se preocupar. E na verdade precisa, porque os consultores e os citizen developers estão criando a modelagem de dados, estão estruturando isso, seja ali num Dataverse, seja no SharePoint, seja no Excel, enfim, aonde seus dados estiverem, eles estão modelando os dados sem um pessoal de dados estarem olhando para isso. Então, para a área de dados, eu vejo como um potencial muito grande começar a trabalhar para ajudar os citizen developers, os pro developers ou qualquer pessoa que seja a modelar os dados e preparar os dados para uma IA, para uma integração, para que a aplicação seja mais performática, para que tenha uma segurança, para que tenha uma lógica específica, porque a gente está falando de ferramentas que são low code, no code primariamente. A gente até tem o pro code, mas primariamente é low code, no code. E se os dados não forem bem estruturados, a gente vai ter problema no futuro. Então, hoje eu vejo uma deficiência aí nessa área e uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade interessante para a gente trabalhar. Boa. Que é isso, né? Se vocês quiserem ouvir mais sobre carreira, a gente tem, como o Renato colocou aí nos links, a gente tem uma playlist lá no Romãoscast sobre a gente discutindo sobre cada um desses pontos em mais detalhes. Aqui era mais para dar um overview para vocês de algumas das carreiras que a gente tem visto.